Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar para vocês sobre o princípio Peter. Provavelmente muitos de vocês não conhecem ou não se recordam, mas entendem muito bem a aplicação desse princípio. Eu vi um artigo recente na BBC e ele falava sobre esse princípio, e aí eu dei uma estudada um pouco e eu queria comentar com vocês. E ele tem como centro a seguinte afirmação: que cada empregado ele tende a ser promovido até que ele atinja o seu ou a sua nível de incompetência. Então vamos entender o que é isso, porque é lógico, na hora que eu li isso inicialmente eu falei, poxa, isso deve ser alguma brincadeira. E quando o criador, o Dr. Lawrence Peter, criou esse livro, o interesse dele era fazer uma sátira e uma crítica ao processo com que a gente escolhe pessoas, o processo como a gente seleciona e promove as pessoas. E a base desse processo é o seguinte: a maior parte dos empregados das corporações, eles são promovidos porque eles têm uma competência superior no trabalho atual. Então vamos dar um exemplo fácil de entender. Imagina o seguinte, que você é um profissional de vendas e que você é promovido, por quê? Porque você vende bastante. E essa sua competência de vender muito se torna você um gerente de vendas. E ao tornar você um gerente de vendas, existe uma premissa que é a falha e o ponto principal do modelo e do princípio de Peter, é que a sua competência ao vender é a mesma competência que você precisa ao gerenciar. E é por isso que muitas vezes nós temos um desafio. Por quê? Porque se você é um ótimo vendedor, não necessariamente significa que você é um ótimo gerente. Se você é um ótimo médico, não necessariamente significa que você é um melhor gestor hospitalar. Porque, apesar de estarem dentro do mesmo ambiente, não necessariamente são competências equivalentes. Agora, imagine o seguinte, que você é ótimo em vendas e também tem uma ótima habilidade gerencial. Então você começa vendendo, é promovido a gerente de vendas, e aí você tem a sua habilidade gerencial, e aí você é promovido a COO, Chief Operating Officer, da sua organização. E aí você vê que você não tem a capacidade analítica, que você não tem a capacidade financeira para poder gerir a organização. Então o que o Peter diz? Ele diz o seguinte, que é até triste falar, mas ele diz que as pessoas tendem a subir, e aí na hora que elas chegam num nível onde elas são incompetentes, é ali que elas ficam. E isso acaba gerando um câncer, uma doença organizacional, onde você tem todas as posições de liderança ocupadas por pessoas que não têm a competência para exercer aquela posição. E é isso que o modelo e esse princípio se baseia. E esse modelo, gente, ele foi criado em 1969, com um livro publicado em 70. Parece velho, agora houve uma pesquisa recente em 2018, usando esse mesmo princípio, e mostrou que a maior parte das organizações ainda utiliza como critério de promoção o quê? O sucesso presente na sua função como uma principal referência ao seu sucesso futuro na sua nova profissão. Bem, por que eu falei isso tudo? Porque você vai estar me perguntando o seguinte, como é que eu, ou a minha organização, eu não sou, acabo sendo promovido até um nível que eu chegue à minha incompetência? Então a primeira coisa que eu queria dar 4 dicas para vocês. Primeiro é o seguinte, é o permanente desejo de crescer. É o quê? É você. Você é um ótimo vendedor, mas você sabe que seu caminho, por exemplo, pode ser como gestor, você começar a se capacitar, a entender o seguinte, quais habilidades eu precisaria para ser um gestor, para que eu não seja promovido a um gestor de vendas e me torne um incompetente gerenciando vendas. Segundo, a capacidade de aprender, a busca pelo aprendizado permanente e contínuo. Se não interessa o sucesso e a posição que você tem, é você sempre, para suportar o seu interesse em crescimento, tem que querer aprender e buscar aprender. E não necessariamente aprender sobre o que você está fazendo atualmente, mas aprender o quê? Sobre as possibilidades que você pode estar exercendo no futuro. E isso me leva ao terceiro ponto, que é a humildade. O maior problema é quando você é promovido dessa forma, ou seja, você é um ótimo vendedor e se torna um gerente de venda e se torna um gerente de venda incompetente,
é porque você não tem a humildade em perceber que as habilidades naquele ambiente são diferentes. Eu nunca esqueço, por exemplo, quando eu tive a oportunidade em 2012 de ir para as Nações Unidas e eu comecei a perceber que um monte de coisas que eu achava que eram certas dentro do contexto que eu trabalhava em empresas visando lucro, ou seja, da minha, entre aspas, competência ao gerenciar projetos com fim lucrativo, elas se tornavam irrelevantes dentro de um ambiente de crise, dentro de um ambiente de desastre, dentro de um ambiente de tragédia. Então você tem que ter essa humildade. Não é fácil para você entender que você está assumindo aquela posição e que você precisa aprender aquela nova habilidade. E isso me leva ao último ponto. A forma principal de você combater esse princípio é ter a paixão. A partir do momento que você começar a perceber que você está numa posição que você não sente propósito, que você não sente paixão, isso pode ser para você um demonstrativo de que você não tem aquela competência ou você não tem aquela capacidade ou não é o alvo que você queria dentro daquele ambiente. Por quê? Esse princípio, Peter, ele é um princípio humano. E a nossa natureza humana, todo mundo quer crescer, todo mundo quer ser promovido, todo mundo, assim, na maioria das vezes almeja ser o CEO, todo mundo almeja. Agora, não necessariamente o seu interesse e o seu propósito se alinha com isso. Talvez o seu interesse financeiro e a forma com que a sociedade te recompensa pode estimular isso, mas você tem que ver exatamente aonde você tem competência, aonde você quer chegar e como você vai obter essa competência. Então, vale a pena dar uma olhada nesse princípio. Eu acho bastante interessante e muitas vezes trágico se não fosse verdade. Um grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.